Olá, investidor! Está começando mais um Infomoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você tem que saber para operar no mercado. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho de 2017, agora são 10 horas e 32 minutos. E hoje a gente vai falar do resultado espetacular das vendas de varejo no Brasil e por que a gente não tem que se empolgar com isso. Sim, é verdade. Até quando a notícia é boa, a gente tem que pisar no freio com esse otimismo e entender um pouquinho melhor por que esses dados não são tão estimulantes assim. Vamos falar também dos outros eventos que temos no dia, de uma entrevista exclusiva que a gente publicou hoje, eu fiz com um dos maiores gestores do Brasil na atualidade, o Márcio Appel, da decisão do PSDB de ficar no partido, mas apoiar a cassação do Temer, enfim, é um pouco de incoerência, porém é a nossa política, né? Pacote de bondades, os 5 dias para a Polícia Federal investigar o Temer, a falta de ousadia que o Ilan falou sobre inflação, reforma trabalhista e para finalizar, notícias corporativas envolvendo recomendações de ações do setor elétrico. É tudo isso no Infomoney na Bolsa que começa agora. E bom, antes de começar a análise da venda de varejo, que é o principal destaque do noticiário hoje, já deixa aí o link. Até a gente consegue mostrar na tela, produção? Só então colocar aqui na tela. Essa entrevista que eu fiz com o Márcio Appel, a queda de juros não depende do avanço de reforma. Ele é um cara que adora ser fora da curva, no quesito de opiniões. Então ele acredita que tanto a posição de juros quanto de câmbio não dependem da aprovação de reformas. Isso é muito mais simples do que a aprovação de reformas, é a percepção de que a letargia econômica tem como única resposta a queda de juros e a falta de demanda faz com que a sobra de dólares seja muito grande. Márcio Appel, para quem não conhece, liderou o Galileu por um pouco mais de uma década, um dos melhores fundos multimercados da história do Brasil, fundo que pertence ao Safra. Saiu do Galileu ano passado, abriu a Adam Capital, em um pouquinho mais de um ano, acho que o fundo foi aberto em abril do ano passado, vou pegar até aqui na matéria o dado exato, 29 de abril de 2016. De lá para cá, os dois principais fundos renderam entre 220% e 440% do CDI. O fundo multimercado é um resultado espetacular. E ele também falou nesse papo o que ele fez após o Circuit Breaker de 18 de maio. Muita gente que acompanha a indústria de fundos colocava um evento apocalíptico como a primeira grande prova de fogo do Márcio Appel, já que ele tinha resultados muito fortes e especulava-se que talvez em um momento de muito pânico ele não conseguisse ter o manejo de risco necessário para controlar as perdas. Conseguiu, está aí firme e forte, entregando um bom resultado e deu essa ótima entrevista, uma aula, tanto para mim foi um aprendizado enorme, espero que seja para todos vocês que gostam do mercado financeiro. Bom, agora para falar do principal evento do dia, vendas de varejo, os dados foram simples, diretos e claros. A venda de varejo em abril, na comparação com abril de 2016, cresceu 1,9%. A expectativa era queda de 1,6%. Já o resultado na comparação março-abril teve alta de 1%, estimativa de queda de 0,7%. Esperava uma queda e teve um crescimento no mesmo ritmo, um resultado espetacular, surpreendente. Mas por que a gente não pode se animar com isso, né? Conversamos com alguns economistas, operadores que acompanham o mercado financeiro, e o fato é que o IBGE divulga esse dado com um certo atraso. O dado é de abril, e já estamos em junho, e nesse meio tempo aconteceu um pequeno problema político, né? A questão do vazamento dos áudios envolvendo a conversa de Joesley Batista e Michel Temer, todo aquele caos político que a gente vivenciou. O Brasil ficou uma semana paralisado, tanto em investimentos como em mercado financeiro em geral, enfim, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, certamente, os dados de maio serão muito mais desafiadores do que os dados de abril. Ou seja, apesar do resultado ter sido muito melhor que esperado, talvez ele mostre um filme muito passado. Talvez o filme de maio traga um resultado mais dentro da realidade. Bom, o que aconteceu na abertura do mercado futuro, né? Esse dado saiu às 9 da manhã, mesmo horário que começam as negociações na BMF, e os mercados de juros futuros caíram fortemente após a notícia, o que até causou espanto, e até por isso que a gente foi atrás de análises mais concretas. Isso porque o mercado já começa a apostar de novo em queda de 100 pontos base na taxa de juros. Vamos lembrar que na última reunião do Copom, dia 31 de maio, o Copom cortou em 100 pontos base a Selic, mas falou que na próxima reunião o corte seria um pouquinho menor. E agora o mercado voltou a apostar 100 pontos corte de base, de queda, e
com esse resultado surpreendente do varejo, talvez o corte não precisaria ser 100 pontos base, já que a economia continua muito forte. E aí os economistas explicaram que essa continuidade das apostas de queda de juros mais forte, mesmo com o resultado surpreendente, deve-se ao fato de que esse filme é muito passado. Por isso, fica aqui o recado, resultado muito bom, mas não é hora de se empolgar, de falar que é hora da retomada, haja vista que em maio, que vamos ver se o resultado de fato das vendas de varejo foram sólidos ou não, porque tivemos um evento político muito importante. Bom, e só para atualizar também, já até abri as cotações aqui no Ibovespa, no Infomoney, para ver como está o mercado nesse começo de pregão, mas o juros futuros estava caindo na faixa de 15 pontos base com essa notícia da venda de varejo melhor do que esperado. Mas além disso, também temos notícia no campo político. O campo político continua muito predominante, né? E a grande decisão anunciada ontem à noite foi da manutenção do PSDB junto ao governo Michel Temer. Eu não sei como o mercado consegue se animar com uma notícia dessa. Eu vou ler as palavras do presidente interino Tasso Gereissati para ver se é uma boa notícia ou não. Ele diz que o partido segue na base de apoio do governo Michel Temer, mas que serão feitas avaliações diárias do cenário político e também não houve deliberação do partido sobre a permanência do governo, mas a maioria da legenda entende que o eventual desembarque prejudicaria as reformas. Até aí faz sentido. Aí vem a aspa dele, o partido está unido, mas tem divergências. Também não chega a ser uma grande novidade. Daí perguntaram sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, e ele falou que defende que o partido deva recorrer à decisão, que ele não considera que foi justa a absolvição, mas ponderou que os advogados do partido entendem ser melhor aguardar a publicação do acordão e depois submeter a decisão à executiva. Aí foi perguntado se isso gera um pouco de incoerência, ele reconheceu que sim, mas que prefere seguir suas convicções. Quais convicções? Ele defende que deveria ser recorrer à decisão, mas entende que se recorresse seria ruim, então é melhor esperar os advogados. Enfim, o PSDB mantendo mais uma vez o seu estigma de um partido extremamente rachado, não tem uma uniformidade de pensamento, e isso fica claro até na hora de definir se está a favor ou contra o governo. Na dúvida, eles estão do lado do governo, mas estão contra Michel Temer. Um pouco de incoerência, mas infelizmente é a nossa política. Bom, cotações aqui das 10 horas e 24 minutos, é a última cotação que eu tenho, Ibovespa subia 0,32%, enquanto os juros até passaram a cair um pouco menos, o janeiro 21 está caindo cerca de 5 pontos base, ainda uma queda bem expressiva. Vamos pegar o fechamento de 18 de maio para cá, ainda cai 120 pontos base, uma queda bem expressiva depois daquele circuit breaker que vivemos no mercado brasileiro. Bom, e continuando no cenário político, pacote de bondades do Michel Temer, que a gente já falou ontem, que ele pode anunciar isso para dar uma compensada na falta de popularidade, isso pode esbarrar na meta fiscal. Ontem falamos uma série de coisas que ele pretende anunciar, mas hoje uma notícia do Valor já pegou o Ministério da Fazenda falando que esse pacote de bondades prejudicaria o resultado fiscal e, em nota, a Fazenda já falou que não há nenhuma negociação para a mudança na tabela do imposto de renda, que foi uma das medidas estipuladas ou previamente propostas pelo Michel Temer ontem, que saiu na mídia em geral. Continuando no noticiário político, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu prorrogar por mais 5 dias o prazo para a Polícia Federal encerrar a investigação sobre o presidente Michel Temer. O pedido de prorrogação foi solicitado pela PF, que alegou necessidade de mais tempo para concluir as investigações iniciadas a partir das citações ao nome do presidente nas delações dos executivos da JBS, aquilo que vimos no dia 17 de maio, aquela fatídica noite do dia 17 de maio. Ainda na cena política, hoje teremos reforma trabalhista. No Senado vai ser lida na Comissão de Assuntos Sociais, após acordo entre senadores, a oposição e da base aliada do governo. O relatório do Ricardo Ferraço, do PSDB, é favorável à reforma e mantém o texto como foi aprovado na Câmara dos Deputados. E ainda, para fechar esse centro político econômico, vale a pena dar uma olhada depois na entrevista do Ilan Goldfarb, presidente do Banco Central, à Reuters. Ele falou que conduz seu trabalho de forma técnica e apartidária no Banco Central
independentemente da atual crise política enfrentada pelo Brasil, e que o país não teve oportunidade e ousadia para reduzir a meta de inflação. Bom, pessoal, para fechar, noticiário corporativo, vale a pena ficar de olho na venda da Eldorado. Já falamos que Fibra e Suzano eram os principais compradores, com a Fibra um pouquinho à frente, mas o Valor falou hoje que a Arauco também aparece como uma possível compradora. E no radar de recomendações, esse setor elétrico foi revisado, se eu não me engano foi BTG Pactual que revisou as estimativas, algum banco de investimentos, elevou para a recomendação de overweight, que é similar à compra, as ações da Equatorial e as units da AES Tietê, e rebaixou para neutra a recomendação de Transmissão Paulista e para underweight, que é similar à venda, as ações da Eletropaulo. Esses são os destaques dessa terça-feira, dia que promete, principalmente no campo político, com a leitura da reforma trabalhista e também com o desenrolar aí do governo tendo esse novo aliado tucano que está a favor das reformas e contra Michel Temer. Vamos ver até onde vai essa parceria. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais InfoMoney na Bolsa. Tchau!